Oi pessoal, tudo bem? Hoje é o nosso segundo dia da conversa sobre as emoções e a emoção de hoje é a raiva. A raiva é um sentimento ou uma emoção primária que todo mundo já experimentou. O que ela é? Ela é uma resposta do nosso cérebro a situações de perigo ou estresse. Então ela nos prepara para o combate. Quando a gente sente raiva, o nosso corpo muda. A gente produz hormônios como a adrenalina, o nosso tônus muscular muda, há um aumento da atividade cardíaca, nossa respiração fica ofegante, entre outras reações fisiológicas. Agora, o que mais gera raiva dentro da pessoa é o sentimento de impotência que ela tem sobre a sua falha em controlar outra pessoa, uma situação ou a si própria. Ou seja, a pessoa cria uma interpretação, ela tem um sentimento frente àquilo que aconteceu a ela. E aí o funcionamento do corpo sofre mudanças e ela expressa um comportamento agressivo. Surge uma cadeia de pensamentos furiosos que alimentam a raiva. E quanto mais a pessoa domina o que a deixou com raiva, mais motivos e justificativas ela vai encontrar para manter essa raiva. Agora, todas as pessoas têm direito de sentir raiva e ninguém fica com raiva por acaso. Esse sentimento é quase sempre desencadeado por emoções mal resolvidas, por desequilíbrios psicológicos, por lembranças que desagradam a pessoa e que a tiram do sério, né? Não é errado sentir raiva. O que é errado é o modo como a pessoa expressa essa raiva. O que ela vai fazer com essa raiva? E existem pessoas que sentem raiva com muita facilidade. Essas pessoas, as ações delas fogem ao controle delas e a consequência desse desequilíbrio é uma autoestima prejudicada, relações interpessoais tumultuadas e um alto nível de estresse emocional. Agora, quando o descontrole é constante, é frequente, aí é a hora de cuidar para que isso não se transforme num problema mais grave. Ou seja, vou repetir, a questão não é evitar ter ou não emoção de raiva, e sim saber lidar com ela. Alguma coisa só se torna um evento que desencadeia a raiva como uma provocação devido à interpretação que a pessoa dá a esse evento. E o comportamento de raiva é o último a ocorrer. Portanto, há tempo de controlar comportamentos raivosos. Você pode se perguntar, quando estiver querendo sentir raiva, o que quero controlar? Depois que você reconheceu o sentimento de raiva, você pode experimentar sair do contexto presente, respirar, inspirar, dizer para si mesmo, calma, eu estou aborrecido, eu estou irritado, mas isso não é o fim do mundo. Observe o que deixou você com raiva, cuide primeiro desses sentimentos, depois resolva a situação. Pratique atividades físicas, medite, peça orientação profissional, fale a respeito, exponha seus sentimentos, se trate bem, se ame. E por que eu estou falando isso? Porque a raiva é uma energia responsável por impulsionar o indivíduo a agir para superar dificuldades de forma construtiva ou destrutiva. Então, se a raiva for bem canalizada, ela pode ser uma propulsora de mudanças significativas para o ser humano. Mas se ela for excessiva, ela vai gerar rancor, mágoas, desencadear estresse, depressão, ansiedade e fazer mal a outros
Então, é natural sentir raiva de vez em quando. Mas a pessoa precisa aprender a canalizar esse sentimento de forma positiva, de forma a evitar consequências negativas. Uma única emoção pode gerar diversos tipos de reações, porque o cérebro possui uma estrutura chamada sistema límbico, que é responsável pelas emoções e sentimentos. Mas a gente fala disso mais um pouco depois. A raiva, ele é um sentimento que vai nos acompanhar pela vida toda. A gente não deve abafá-la sempre, mas há meios de fazer com que a gente não afete as pessoas ao nosso redor ou prejudicar a nós mesmos. Se administrarmos bem a raiva, a gente pode trazer benefícios para a nossa vida. A gente pode, por exemplo, utilizar uma situação que nos causou grande indignação como motivação para mudar a nossa vida. Ou seja, é uma forma de transformar o sentimento negativo em energia positiva. Mas a gente precisa encontrar esse equilíbrio na nossa vida. A gente precisa aprender a dominar esse sentimento. Então, apesar da raiva ser um sentimento útil para a evolução do ser humano, é melhor que o excesso dela seja evitado. Porque a raiva é a grande causadora de conflito nas nossas vidas. Ela é invasiva. Ela é invasiva ao ponto de tomar conta de nós completamente. E normalmente, as pessoas que estão constantemente com raiva são mais propensas a desenvolver doenças cardiovasculares, problemas gastrointestinais, dores de cabeça, derrames. A descarga de reações negativas eventualmente também prejudica nossa saúde mental, permitindo o surgimento de transtornos psicológicos. Agora, a raiva moderada também nos mostra como está a nossa vida. Ela está errada, ela está certa. Como eu disse, ela pode nos levar a procurar soluções para problemas que nos perturbam. Ela nos faz procurar motivações e a gente pode superar insegurança, vergonha, baixa estima e reagir. Desde a infância, nós somos ensinados a conter a raiva para não incomodar as pessoas, para não passar impressões erradas a nosso respeito. Entretanto, o excesso de negatividade pode nos sobrecarregar e também ocasionar problemas terríveis para a nossa parte física e mental. Quando a gente libera emoções ruins, além de a gente ficar mais calmo, a gente consegue seguir em frente para encontrar outro desafio com a mente mais leve. Então a raiva ajuda a descarregar a tensão acumulada, já que nem sempre a gente tem tranquilidade para nos equilibrar emocionalmente quando estamos estressados. Mas quando você compreende a diferença entre liberar frustrações e ter um acesso de fúria, manejar sentimentos como raiva e comportamentos negativos, a gente consegue o equilíbrio que a gente precisa para conviver com as pessoas ao nosso redor e conosco mesmos. Então, para melhorar esse sentimento de raiva, eu já sugeri algumas maneiras, mas eu vou citar outra. Encontre a causa da raiva. Se afaste das situações estressantes. Não se entregue. Extravase emoções negativas de forma positiva e aprenda a vencer. Se tiverem alguma dúvida, estou aqui para responder. Beijo. Até lá.